um dom de Deus com a sua beleza, a obra de arte, a nossa mãe natureza, que infelizmente continua sangrando, perdendo seu sorriso, a pureza do encanto. O lindo horizonte segue ferido, foi contaminado pelos resíduos. O homem e o progresso material, no processo irresistível, industrial. Sociedade moderna, o consumismo, as consequências na sequência. O homem deu início, meu argumento é consciência na fala, e a nossa atmosfera se torna inundada. Casos de enchentes e deslizamentos têm marcado o cenário nacional e mundial. O aquecimento global e a ocupação desordenada de áreas de risco preocupam. Em janeiro deste ano, o Rio de Janeiro enfrentou a maior catástrofe ambiental do país. Desastre este que deixou 916 mortes e aproximadamente 345 desaparecidos. Se pensarmos no estado de Santa Catarina, nos primeiros 6 meses de 2011, foram dezenas de cidades afetadas pelas enchentes, que sofreram com alagamentos e desabamentos. Em janeiro deste ano, a rodovia SC-445, que liga a cidade de Siderópolis a Criciúma, sofreu uma série de deslizamentos. Em outubro de 2010, teve início as obras de alargamento da via. No mês de abril de 2011, iniciou a triplicação do trecho, obra que em maio foi paralisada devido a novos deslizamentos. Segundo o geólogo Clóvis Noberto Save, o projeto está sendo feito em uma região que possui uma encosta muito inclinada e que absorve muita água, dificultando a realização da obra. Alimentar da bacia do Paraná, que está um pouco acima da camada de carvão. Essa é uma rocha que ela é bem estratificada e ela tem bastante silt e argila, né, nos níveis. E quando você tem uma encosta muito íngreme, como é aquele caso ali, e rochas de tipo argila e silt, que tem uma granometria muito fina, e ela acumula bastante água. Aí o que acontece? Você faz um corte numa rocha dessa e tem uma drenagem que desce ali. Quer dizer, o corte aliado a uma drenagem, se não for feito uma boa estabilização no pé desse aterro, acumula água e com o tempo isso acontece, esses escorregamentos. A população traumatizada com os acontecimentos no início do ano se preocupa com as consequências que esta obra pode trazer futuramente. A recepcionista Maria Célia Rosso relata os transtornos causados à população, que depende da via para se deslocar diariamente a municípios próximos para trabalhar e estudar. Eu dependo do ônibus para ir trabalhar, né? E teve sábado que eu precisei trabalhar, eu fiquei na parada do ônibus, o ônibus não passou, que eles deveriam ter planejado, ter feito uma coisa bem organizada para que nós, usuários, não fôssemos prejudicados. De acordo com Clóvis Save, as medidas necessárias para que a obra seja realizada dentro dos parâmetros de segurança estão sendo tomadas. A construção da terceira pista não traz riscos de deslizamentos para a população depois de finalizada. A terceira pista, ela vai ficar sobre um corte que vai ser feito em cima da rocha. Então ela vai ser colocada em cima da rocha, vai ser cortada, vamos dizer assim, você vai abrir mais uma pista para dentro do morro, mais um corte onde tem todo um estudo geotécnico, toda uma estabilização da encosta, toda uma drenagem bem, vamos dizer assim, disciplinada. Ela vai ficar sobre a rocha, não mais sobre o aterro. Existe, do ponto de vista da engenharia civil, técnicas bastante avançadas e profissionais bem qualificados que conseguem fazer isso aí tranquilamente. O ambientalista Jairo Viana de Oliveira Júnior fala sobre o crescimento desordenado e as consequências da intervenção do homem no meio ambiente. Se aquela obra realmente é necessária, então nós teremos que conduzir o acompanhamento dessa audiência pública, dos estudos de impacto ambiental, no sentido de que os impactos ambientais sejam os menores possíveis, né?
que propicia aí a não degradação do solo, das nascentes, dos nossos córregos, de algum ecossistema delicado para alguma espécie que porventura habite determinada área e que passe a ter risco de extinção. Então eu acho que o acompanhamento social e o controle efetivo da execução desse tipo de obra é que é importante que a sociedade, não só ambientalista, mas a sociedade como um todo, que vai sofrer o impacto direto de uma obra dessa natureza, deva acompanhar. Jairo Viana justifica que a obra, para ser executada, precisa oferecer medidas compensatórias para a sociedade. Necessariamente, esse empreendimento tem que devolver à sociedade, em forma de compensação ambiental, um percentual do custo total dessa obra. O engenheiro responsável pelo DEINFRA, da comarca de Criciúma, Lucival José Marílio, e o técnico responsável pela obra, Lourival Pisolo, foram procurados e não quiseram falar sobre o assunto. Diante da falta de informação por parte do DEINFRA, o ambientalista Jairo Viana tenta explicar como é feita a previsão de risco de acomodação do solo ou de deslizamentos. Estou caracterizando o solo, fazendo a análise do próprio solo, da configuração geológica e geomorfológica do solo, tu tens como prever isso. Hoje existem técnicas de engenharia que tu pode fixar taludes, tu pode, ao invés de cortar, por exemplo, um vale, tu pode passar por cima com um viaduto. Aí vem aquela história do mais caro, né? Mas assim, se o mais caro é o melhor, por que não fazer o melhor? É comum ouvir no contexto da sociedade moderna que, em prol do desenvolvimento, vale a pena alterar o ecossistema e projetar lagos artificiais, plantar árvores em outros lugares, de modo a compensar a poluição do ar e o desmatamento. Mas essas ações podem trazer consequências futuras ao planeta. Tudo que tem o seu padrão original alterado, em um determinado momento, vai apresentar falhas, como se pode concluir nas declarações do especialista Clóvis Save. Esse é o preço que a tal sociedade moderna tem a pagar pela almejada evolução. Espera-se que os inúmeros casos de deslizamentos ocorridos no país atentem as autoridades quanto à necessidade de medidas preventivas, não somente desenvolvimentistas. O homem tem que mudar radicalmente, preservando o nosso meio ambiente. Pela crônica narrada, resumida na matéria, a mentalidade, a doente bactéria deve ser mudada pelo processo de forma purificada, pra não se afogar nos seus dejetos, sabendo depredar. É a tática do projeto, a natureza, a magnitude. Quem te feriu jamais será impune. Sobre as obras de recuperação e alargamento da SC 445, trecho Criciúma-Siderópolis, falaram as repórteres Daiana Carvalho e Jéssica Rosso.